Se eu tivesse que resumir uma das lições mais importantes que a vida ensina, seria essa: nem todo mundo que começa com você está preparado para continuar. Isso significa algo bem simples. Algumas pessoas até gostam de você, se aproximam, caminham um tempo ao seu lado, mas não conseguem seguir quando o caminho muda, quando exige mais responsabilidade, mais decisão e mais maturidade. Entender isso muda muita coisa. Muda a forma como a gente se culpa, muda a forma como a gente interpreta afastamentos, como a gente olha para as pessoas. Porque muitas vezes a gente pensa que alguém se afastou porque não gostava da gente, porque não se importava ou porque era falsa. Mas nem sempre é isso. Às vezes, a pessoa simplesmente não estava preparada para o tipo de caminho que a vida estava exigindo naquele momento. Nem todo afastamento é traição. Ou seja, nem toda pessoa que sai da sua vida está agindo de má fé. Nem toda ausência é maldade. Nem sempre alguém se afasta para ferir. Em muitos casos, o afastamento acontece porque a pessoa chegou ao limite do que consegue sustentar. Algumas pessoas não dão conta de acompanhar decisões mais sérias. Outras não conseguem lidar com mudanças. Outras não sabem conviver com crescimento. Isso não faz delas pessoas ruins. Mostra apenas que cada pessoa tem um nível de preparo diferente. A Bíblia fala disso com muita clareza. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim: quem anda com os sábios se tornará sábio, mas quem se junta com os tolos sofrerá. Quando a Bíblia fala isso, ela não está chamando ninguém de maldoso. Ela está ensinando que a convivência molda o caminho. Ou seja, andar com alguém significa acabar indo na mesma direção, absorvendo atitudes, pensamentos e decisões. Por isso, escolher com quem você anda é, na prática, escolher para onde sua vida vai. Um erro muito comum que a gente comete é querer levar todo mundo junto com a gente o tempo todo. A gente insiste, explica demais, dá mais chances do que deveria. A gente espera que todo mundo acompanhe nossas escolhas. E não percebe que algumas pessoas até gostam da gente, mas não conseguem sustentar o ritmo, a responsabilidade ou o tipo de decisão que o nosso caminho exige. Tem gente que é boa para começar, mas ela não é boa para continuar ao seu lado. Quando o caminho fica mais sério, mais firme, mais exigente, ela não consegue seguir. Tem gente que é boa para momentos leves, mas não aguenta fases que pedem compromisso. Tem gente que gosta de conversar, conversa bem, só que não sustenta atitudes. Isso não transforma ninguém em vilão. Só mostra que nem todo mundo está preparado para o mesmo tipo de caminhada que a sua. A Bíblia explica isso de forma muito simples. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: para tudo há um tempo determinado, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que as pessoas não estão sempre no mesmo tempo da vida. Você pode estar entrando numa fase de decisões mais conscientes, prioridades mais claras, escolhas mais firmes. Enquanto isso, alguém que caminhava bem ao seu lado, quando tudo era mais simples, agora pode não conseguir acompanhar. Não porque ficou pior, mas porque o caminho que você decidiu trilhar ficou mais exigente. Antes, tudo era mais fácil. Agora exige constância,
maturidade, responsabilidade. E olha, nem todo mundo aguenta isso. E quando a gente não entende essa diferença de tempo e preparo, a gente começa a sofrer por coisas que não são falhas nossas. A gente se culpa, se questiona demais, fica tentando se encaixar de novo em lugares que já não fazem sentido. Provérbios 20, versículo 6 diz: muitos proclamam a sua própria lealdade, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Olha só, a Bíblia está dizendo aqui algo muito prático. Falar que é fiel é fácil. Difícil é realmente ser fiel quando o caminho muda. Confiável não é quem fala bonito. É quem continua caminhando com você quando as escolhas ficam difíceis. E aqui entra um ponto muito importante. Discernir pessoas não é falta de amor, é maturidade. Jesus acolhia todos, mas não confiava processos profundos a qualquer um. Ele sabia que nem todo mundo estava preparado para o mesmo nível de caminhada. Isso nos ensina algo importante. Amar não significa dar o mesmo acesso a todo mundo. Sim, algumas pessoas precisam ficar mais distantes. Isso não quer dizer desprezo. Isso quer dizer que não dá para dividir tudo com todo mundo. Provérbios 4:23 diz: mais do que tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é se fechar, é escolher com cuidado quem participa das decisões mais importantes da sua vida. Olha, nem todo mundo que ri com você está preparado para enfrentar dificuldades com você. Nem todo mundo que vibra nas conquistas sabe lidar quando os momentos são difíceis. Nem todo mundo que gosta de você consegue sustentar o tipo de vida que você está construindo. E insistir nisso só gera frustração. Em Amós capítulo 3, versículo 3 diz: será que dois podem andar juntos sem terem concordado? Olha só o que esse texto diz. Ele nos mostra que caminhar junto exige acordo. Acordo de valores, acordo de direção, acordo de propósito. Os pensamentos precisam estar alinhados na mesma direção. Quando isso deixa de existir, o afastamento acontece de forma natural. Às vezes, o maior respeito que você pode ter por alguém é não exigir que ela caminhe com você onde ela não consegue. Olha, isso vale para as amizades, parcerias e ambientes. A vida vai filtrando, não por crueldade, mas por necessidade. E aqui entra uma verdade que traz paz. Quem precisa ficar, fica. E quem precisa ir, vai. Isso não diminui o seu valor, apenas revela o momento de cada um. Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu próximo. Isso quer dizer quando alguém te ajuda a crescer, alguém afia você, ela te ajuda a pensar melhor, a viver melhor, a se tornar uma pessoa melhor. Só que na vida existem pessoas que não são assim, que em vez de nos afiar, nos tornar melhores, elas apenas nos desgastam. Perceber isso não é julgamento, é observação. Existe gente boa que não serve para caminhar com você agora. Existe gente sincera que não está pronta para acompanhar suas decisões. E existe gente muito querida que não aguenta o tipo de vida que você escolheu construir. E quando você entende isso, a vida fica mais leve.
Não porque não dói perder pessoas, claro que dói, mas porque a gente para de transformar isso em culpa. Quando você perder alguém, nem sempre será sua culpa. Você não está errado por seguir em frente. Você não está errado por escolher melhor. Você não está errado por não levar todo mundo junto. Você está vivendo a sua vida. Em Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas Deus, Jeová, dirige os seus passos. Quando Deus começa a direcionar, alguns caminhos se estreitam. Isso quer dizer que não cabem mais todas as pessoas de antes. Isso não é exclusão, isso é alinhamento. Tem fases da vida em que caminhar com menos gente não é solidão, é proteção. Tem momentos em que seguir com menos companhia não é perda, é foco. Olha, se hoje você percebe que algumas pessoas ficaram para trás, não transforme isso automaticamente em dor. Olhe para isso com sabedoria. Pergunte-se: elas estavam realmente preparadas para essa fase da minha vida? Os valores ainda eram os mesmos que os meus? O tempo dela ou dele estava alinhado com o meu? Muitas vezes a resposta é não, porque nem todo mundo que começa com você está preparado para continuar com você. E aceitar isso vai te trazer paz, clareza e maturidade. O conselho que eu te deixo hoje é: continue andando com mais discernimento, com menos culpa, com mais sabedoria. Porque o caminho certo não é o que leva mais gente, é o que leva você para onde realmente precisa chegar. Pense nisso e que Deus te abençoe.